Vamos lá. Então, boa noite, gente. Meu nome é Nathan Fernandes Camacho e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a China no contexto de mudanças climáticas, sendo ela o maior emissor de gases de efeito estufa do mundo, mas que ao mesmo tempo lidera na questão da renovação energética global também. Então, vamos começar aqui. Então, vou falar um pouquinho sobre o perfil da China. Então, para contextualizar, a China é o país mais populoso do mundo, com aproximadamente 1,43 bilhões de pessoas, ou seja, cerca de 20% da população global, e é a segunda maior economia do mundo, em termos de PIB, por paridade de poder de compra, chegando a cerca de 35 trilhões de dólares. Quando olhamos para essas emissões, a China emite aproximadamente 12,7 gigatoneladas de CO2 por ano, o que corresponde a quase 30% das emissões globais. Em termos de per capita, são cerca de 8,9 toneladas de CO2 por pessoa, o que é bem acima da média global, porém acima da média mundial, porém ainda não chega nos maiores níveis que existem por aí. Ou seja, a China é absolutamente central em qualquer discussão sobre mudança climática, mas é importante notar que ela também é o maior investidor de energia renovável do mundo e líder na produção de veículos elétricos, também e painéis solares. Passando aqui, então, falando um pouquinho das emissões de no setor, olhando a composição de emissões por setor, na China o setor de energia domina, com 52%, seguido pela indústria com 30%, aproximadamente 28%. Transporte correspondem a 10% e agropecuária apenas 6%, o que causa muito essa distorção em relação à China e o Brasil, que aqui o que predomina de emissões é agropecuária e agricultura, enquanto na China seria outro setor, né? No caso de energia. No setor energético, o carvão ainda é o protagonista, correspondendo a cerca de 58% da geração elétrica na China, o menor percentual da história, porém ainda muito alto para a média global. Na indústria, aço e cimento são os maiores responsáveis pelas emissões. No entanto, um dado impressionante. Os veículos elétricos já representam mais de 40% das vendas de carros novos na China e o setor de LULUCF, uso da terra e floristas, funciona como sumidouro de carbono. Então, passando, falar um pouquinho da composição das GIs. Quando analisamos os tipos de gases emitidos, o CO2 é basicamente o maior predominante, com a esmagadora porcentagem de 82% do total, seguido assim pelo metano, né, com aproximadamente 10%, e óxido nitroso, com apenas 4%. Então, como vimos nas últimas aulas sobre o GWP, o metano tem um potencial de aquecimento global quase de 28 vezes maior do que o CO2 em 100 anos. Então, apesar de representar um menor volume, ele tem um impacto significativo. As emissões totais da China são estimadas em aproximadamente 15,2 gigatoneladas de CO2 equivalente. Passando mais um slide. Então, um pouquinho das metas climáticas. A China assumiu compromissos climáticos muito importantes. Para 2030, comprometeu-se a atingir o pico de emissões, reduzir a intensidade de carbono em pelo menos 65% comparado a 2005 e ter 25% de energia não fóssil, apenas 25%. Em setembro de 2025, Xi Jinping anunciou a NDC de 2035, na Cúpula Climática da ONU. A primeira meta de redução absoluta das emissões da China, uma queda de praticamente de 7 a 10% em relação ao pico, 30% de energia não fóssil e 3.600 GW de capacidade eólica e solar instalados. A meta de longo prazo é a neutralidade de carbono até 2060. Porém, muitos analistas e organizações, como a Climate Action Tracker, consideram a meta de 2035 insuficiente e que seria necessário uma redução de pelo menos 30% para ficar alinhada com o limite de 1,5 graus Celsius globais, de acordo com o Acordo de Paris. Então, passando um pouquinho aqui mais, ações de mitigações e transição energética. Em termos de ações concretas, a China tem avanços impressionantes. A capacidade renovável total atingiu mais de 2.100 GW em 2025. A eólica mais solar já representam quase 40% de geração elétrica. Na área de veículos elétricos, a China é também o protagonista, ela que predomina nesse mercado. Vendeu 12 milhões de NEVs, que são a New Energy Vehicles, em 2024 e produz 70% dos EVs vendidos no mundo. São os veículos elétricos. A meta para 2035 é que os veículos de nova energia sejam um tipo predominante nas vendas. No campo dos sumidouros de carbono, a meta é ter cobertura florestal acima de 26% e volume florestal superior a 24 bilhões de metros cúbicos. E o mercado de carbono nacional será expandido para cobrir aço, cimento e alumínio até 2027. Um instrumento econômico de mitigação que discutimos em algumas aulas anteriores. Opa, passei muito. Então agora falando um pouquinho mais sobre
Quer dizer, falando agora um pouquinho sobre os eventos climáticos que ocorreram na China nos anos, nos anos recentes. Então, para finalizar, é fundamental falar sobre os eventos climáticos da China, que já estão afetando a China, né? O 2024 foi o ano mais quente registrado na China, tanto na China quanto no mundo no geral. E de junho a julho de 2024, a bacia do rio Yangtze sofreu a precipitação extrema mais intensa desde 1961, superando o evento histórico de 1998. O sul da China enfrentou a segunda onda de calor mais intensa da história durante 74 dias seguidos. O tufão Yagi, em setembro de 2024, foi o mais forte a atingir a China no outono, forçando a evacuação de mais de 1 milhão de pessoas em Hainan, Guangxi e Guangdong. No total, desastres relacionados a enchentes afetaram mais de 50 milhões de pessoas nos primeiros 3 semestres de 2024. Esses eventos mostram que a China já está sentindo os impactos concretos do aquecimento global e que reforçam também a urgência de tanto mitigação quanto de adaptação. Então, agora para concluir rapidinho, porque eu acho que já passou o tempo de 5 minutos. Então, para concluir, a China ocupa uma posição bem paradoxal nesse mundo de mudança climática, já que ela acaba sendo o maior emissor de giz do mundo, mas também não chega a ser o pioneiro, mas está aí, né, na vanguarda, né, de ser o maior investidor de energia renovável e liderar a transição de veículos renováveis. E as emissões parecem estar estabilizando desde 2024, mas a NDC de 2035 é vista como sendo insuficiente, algo bem inalcançável pelos parâmetros atuais para cumprir o Acordo de Paris. E assim, os eventos climáticos extremos de 2024 evidenciam ainda mais a ausência dessa mudança de natureza da China, né? Essa mudança de transição energética, ser o mais breve possível para evitar esses impactos e fazer uma transição mais suave. Então, é basicamente isso. Muito obrigado a todos que assistiram. E é isso. Tchau, tchau. Boa noite.